No mundo da estratégia militar e da geopolítica, os recentes desenvolvimentos no conflito em andamento na Ucrânia capturaram a atenção global. Imagine isto: a cidade de Kryvyi Rog, situada na região de Dnipro, tornou-se o epicentro de uma dramática confrontação. Os ecos de um ataque reverberam pelo ar. Um ataque que supostamente teve como alvo uma congregação de conselheiros e comandantes estrangeiros. O Ministério da Defesa russo, em uma declaração, afirma que um míssil de alta precisão, equipado com uma ogiva explosiva, atingiu um local de reunião de instrutores ocidentais. À medida que a poeira assentou, o resultado revelou perdas significativas. Até 85 soldados e oficiais estrangeiros, bem como 20 veículos, foram supostamente impactados. Os eventos em Kryvyi Rog desenrolaram-se em meio a um cenário de manobras geopolíticas complexas. Os russos, empregando uma combinação de mísseis Iskander e drones Gerang, executaram um assalto calculado. A cidade, conhecida por sua arquitetura da era soviética, testemunhou a intensidade da guerra moderna. O míssil, lançado de Rostov-del-Don, viajou aproximadamente 475 quilômetros, ultrapassando os limites de seu alcance. O ataque de precisão, ocorrendo pouco antes do anoitecer, deixou as defesas ucranianas em desordem, incapazes de antecipar o alvo específico. À medida que os relatos do ataque se espalhavam, uma batalha narrativa se desenrolava. Enquanto fontes russas enfatizavam o sucesso do ataque contra alvos militares, a mídia ucraniana pintava um quadro diferente. Eles destacavam baixas civis, com relatos de 60 feridos e 18 fatalidades, incluindo crianças. Em meio a esse caos, a cidade declarou 3 dias de luto, um testemunho do impacto humano deste conflito. Além de Kryvyi Rog, os tentáculos do conflito estendiam-se para outras regiões. Em Zaporizhia, as tropas russas intensificaram o uso de drones Geran, visando centros de comando com precisão calculada. Esses drones, um testemunho da tecnologia de guerra em evolução, operavam com maior autonomia, adaptando-se às demandas do campo de batalha. A estratégica cidade de Zaporizhia, inscrita na Constituição russa, permanecia um ponto focal. As forças russas, empregando uma abordagem multifacetada, buscavam avançar através de Kamiansk, visando garantir um caminho para Zaporizhia. As manobras ofensivas, apoiadas por drones FPV, visavam pontos logísticos, infraestrutura e caminhos críticos. À medida que o conflito se desenrolava na frente oriental, as tropas russas executavam ataques coordenados. A logística das forças ucranianas, fundamental para sustentar sua defesa, tornava-se alvo principal. A estratégia russa visava enfraquecer essas linhas de abastecimento logístico, abrindo caminho para possíveis avanços em locais estratégicos como Chasiv Yar e Konstantinovka. As tropas ucranianas, cientes das apostas, fortificavam suas posições, entendendo que a queda de Chasiv Yar abriria uma rota direta para as forças russas em direção a Konstantinovka. No teatro mais amplo da guerra, as dinâmicas em torno de Liman apresentavam um desafio estratégico. As forças russas, capitalizando ganhos territoriais anteriores, avançavam em direção a locais-chave como Troik e Torsk. Essa abordagem visava estabelecer um espaço operacional sustentável, crucial para o lançamento de novas ofensivas. À medida que as tropas russas avançavam, a importância de controlar áreas como Liman tornava-se evidente, oferecendo uma potencial plataforma de lançamento para objetivos estratégicos mais amplos. Com esses desenvolvimentos, o conflito na Ucrânia destaca uma complexa interação entre estratégia militar, interesses geopolíticos e impacto humano. Enquanto o mundo observa, a questão permanece: como essas manobras estratégicas moldarão o futuro da região? Esta narrativa em desenvolvimento convida à reflexão e ao engajamento, encorajando os espectadores a permanecerem informados e conectados. Considere se inscrever em nosso canal para atualizações contínuas e insights sobre a paisagem geopolítica em evolução. À medida que o conflito se intensifica, o tabuleiro geopolítico na Ucrânia apresenta uma tapeçaria de manobras estratégicas e riscos calculados. A Frente Norte, uma área crítica de engajamento, atrai atenção significativa tanto das forças russas quanto das ucranianas. Em desenvolvimentos recentes,
surgiram relatos da mídia ucraniana revelando que as tropas russas iniciaram uma ofensiva contra cidades como Mala-Chapkivka e Monastinivka. Esses avanços, se confirmados, sugerem um esforço concertado das forças russas para garantir uma área mais ampla de influência, potencialmente preparando o palco para um ataque mais abrangente a locais estratégicos como Kupiansk. Mala-Chapkivka e Kindrashivka, situadas na área norte de Kupiansk, tornaram-se pontos focais nesse drama em desenvolvimento. As ações ofensivas relatadas visam estabelecer uma base nessas regiões, com uma possível trajetória em direção a Russinka. Tais movimentos insinuam uma ambição estratégica de cercar e pressionar posições-chave de defesa ucraniana. As implicações dessas manobras se estendem além de ganhos territoriais imediatos, sugerindo uma abordagem calculada para desestabilizar o controle e o moral ucraniano. Enquanto isso, a atenção se volta para Kamianka, onde as tropas russas supostamente fizeram avanços significativos. A travessia do rio Oskil marcou um ponto de virada, permitindo que as forças russas avançassem em direção ao centro da cidade. Esse desenvolvimento, caracterizado por seu ritmo rápido, pegou muitos observadores de surpresa, destacando as dinâmicas em evolução no terreno. A cidade de Kamianka, antes considerada um bastião, agora se encontra no centro de uma disputa estratégica. A presença de tropas russas no núcleo da cidade sinaliza um potencial avanço, desafiando as linhas de defesa ucranianas e alterando o cálculo do campo de batalha. O contexto mais amplo desses avanços estratégicos é sublinhado pelo uso de tecnologia militar sofisticada. As forças russas, aproveitando drones e munições guiadas com precisão, adaptam suas táticas para explorar vulnerabilidades nas defesas ucranianas. A integração de drones em ataques coordenados exemplifica uma abordagem moderna da guerra, melhorando a eficácia operacional e minimizando riscos para o pessoal. No pano de fundo desses desenvolvimentos, a frente norte permanece altamente fluida. A estratégia russa parece multifacetada, visando exercer pressão em múltiplos eixos. A captura potencial de localidades-chave, como Kamianka e Mala-Chapkivka, poderia servir como trampolim para operações futuras, proporcionando uma vantagem estratégica no conflito mais amplo. No entanto, as forças ucranianas, cientes das apostas, continuam a fortificar suas posições, recorrendo a reservas e reforços para conter os avanços russos. Esta narrativa em desenvolvimento na Ucrânia reflete uma luta geopolítica mais ampla, onde táticas militares se entrelaçam com ambições estratégicas. As implicações desses desenvolvimentos ressoam muito além do teatro imediato do conflito, moldando percepções internacionais e influenciando engajamentos diplomáticos. À medida que a situação evolui, o mundo permanece atento, antecipando os próximos movimentos nesse jogo de xadrez geopolítico de alto risco. Em meio a essas tensões, surge uma pergunta instigante. Como essas manobras estratégicas moldarão o futuro da Ucrânia e seu lugar na ordem global? As complexidades do conflito convidam os espectadores a se engajar criticamente, a explorar as dinâmicas subjacentes e a considerar as implicações mais amplas para a paz e estabilidade internacionais. Para obter insights contínuos e análises aprofundadas, inscreva-se em nosso canal e junte-se a nós enquanto navegamos pelas complexidades da estratégia militar e dos desenvolvimentos geopolíticos. Mantenha-se informado, mantenha-se engajado e mantenha-se conectado com a história em desenvolvimento de nossos tempos. O conflito em andamento na Ucrânia serve como um lembrete pungente da intrincada interação entre poder militar e estratégia geopolítica. À medida que mergulhamos mais fundo na frente norte, testemunhamos um teatro onde ambições estratégicas e execução tática convergem em uma complexa dança de guerra. Relatos recentes indicam que as forças russas têm feito avanços calculados, particularmente em áreas como Kamianka e nas regiões mais amplas ao redor de Kupiansk. Esses movimentos, sublinhados pela integração de tecnologias militares modernas, pintam um quadro vívido de um conflito que é tanto sobre controle territorial quanto sobre influência estratégica. Em Kamianka, a presença de tropas russas no centro da cidade marca um desenvolvimento significativo. Esse avanço, alcançado através de uma combinação de precisão militar e visão estratégica,
ressalta a natureza em evolução do conflito. O uso de veículos blindados e infantaria, em conjunto com suporte aéreo, exemplifica uma abordagem coordenada que busca maximizar o impacto enquanto minimiza a exposição a contra-ataques. Para as forças ucranianas, o desafio é multifacetado. Elas devem não apenas responder a ameaças imediatas, mas também antecipar manobras futuras, exigindo uma estratégia de defesa dinâmica e adaptável. A importância estratégica de áreas como Kupiansk não pode ser subestimada. Situada em uma região de importância crítica, o controle sobre essas localidades oferece uma vantagem tática que poderia influenciar a trajetória mais ampla do conflito. A possibilidade de as forças russas estabelecerem uma base nessas áreas apresenta um desafio formidável para as defesas ucranianas, exigindo uma reavaliação das estratégias atuais e das alocações de recursos. As implicações desses desenvolvimentos se estendem além do campo de batalha, influenciando diálogos diplomáticos e alinhamentos internacionais. À medida que navegamos pelas complexidades deste conflito, torna-se evidente que as apostas não se limitam a ganhos territoriais imediatos. As implicações geopolíticas mais amplas do conflito na Ucrânia ressoam em escala internacional, influenciando alianças, moldando políticas econômicas e redefinindo paradigmas de segurança. A situação em evolução convida à reflexão crítica sobre a natureza da guerra moderna, o papel da tecnologia na definição de resultados militares e a busca contínua por domínio estratégico em um mundo interconectado. Nesse contexto, a narrativa do conflito na Ucrânia serve tanto como um conto de advertência quanto como um chamado à ação. Ela nos desafia a considerar as implicações mais amplas dos engajamentos militares, a explorar as dinâmicas subjacentes que impulsionam o conflito e a nos envolver com as realidades complexas de um mundo em rápida mudança. Ao olharmos para o futuro, uma pergunta instigante permanece: como as lições aprendidas com este conflito moldarão as estratégias de amanhã e que papel desempenharão na definição da ordem global? Esta história em desenvolvimento convida os espectadores a se manterem informados, a se engajarem criticamente e a participarem do diálogo que molda nossa compreensão do mundo. Para atualizações contínuas e análises aprofundadas, encorajamos você a se inscrever em nosso canal. Junte-se a nós enquanto exploramos as complexidades da estratégia militar e dos desenvolvimentos geopolíticos, oferecendo insights que iluminam o caminho a seguir nestes tempos incertos. Mantenha-se engajado, mantenha-se informado e mantenha-se conectado com as histórias que moldam nosso mundo.